Olá, aqui é o aluno Peterson William, sou estudante do curso de Sistemas de Informações pelo UFPB e hoje eu vim aqui explicar o funcionamento desse código que consiste em um jogo da velha. No primeiro momento eu vou apresentar as funções e variáveis usadas. Logo após eu irei explicar detalhadamente como cada um funciona ao decorrer do jogo. Aqui eu vou estar importando o pacote random no Python. Posteriormente irei mostrar como ele vai se fazer útil no código. E temos a variável posições. Eu inicio ela como uma lista vazia. Essa variável representa as posições do jogo, podendo conter ou não um X ou bolinha. Primeiro, nós temos a função de imprimir jogo. Ela fica responsável por mostrar como o jogo está, para que o jogador possa ver as posições que ainda não foram jogadas, aquelas que já foram escolhidas, para que ele possa se basear e fazer suas jogadas. Também podendo acompanhar o jogo como está. Aqui nós temos a função de jogar. É aqui onde realiza a função de jogar em uma posição determinada pelo usuário. Partimos agora para a função de CPU joga. Aqui é onde a CPU ela realiza uma jogada em alguma posição aleatória do jogo. Temos também a função de verifica ganhador. É aqui onde tem a verificação das linhas, das colunas e das diagonais para ver se possuem o mesmo valor, podendo determinar se há ou não um ganhador. Agora a última função que temos é a de verifica empate. Ela basicamente vai verificar se todas as posições do jogo já foram ocupadas com X ou bolinha. Se for, então quer dizer que o jogo deu velha, e então não há vencedores, houve um empate. Agora vamos começar a ver como é que o jogo funciona e começar a detalhar mais cada parte que envolve ele. Começamos então com o laço while, que vai envolver todo o funcionamento do jogo, para que assim não haja necessidade do usuário precisar reiniciar o sistema para poder jogar novamente. Sendo assim, ele pode jogar quantas vezes ele quiser, sem a necessidade de ficar reiniciando toda vez o jogo. Aqui é mostrado o nome do jogo e a pergunta ao usuário: deseja jogar? Caso o usuário digite qualquer coisa além de 0, o jogo irá iniciar. Porém, se ele digitar 0, dará um break, interrompendo o laço while e encerrando o jogo. Caso o jogador entre no jogo, a variável posições será iniciada com 9 elementos, sendo contados de 1 a 9, representando as posições de jogadas possíveis que podem ser realizadas pelo usuário. Após isso, a gente chama a função imprimir jogo para mostrar como está o estado atual do jogo. Bom, chamando a função imprimir jogo, temos esse resultado. Aqui, cada print ele vai imprimir uma linha do jogo. Cada linha possui 3 posições. Lembrando que na lista de posições nós temos 9 elementos. Ou seja, se dividirmos esses 9 elementos para 3 linhas, nós temos 3 elementos por linhas. E lembrando também que na lista começamos do índice 0 até o 8. Então, se fizermos dessa maneira aqui a função, nós conseguimos esse formato aqui na hora da impressão do jogo. Após a impressão do jogo, nós entramos em outro laço while para ficar fazendo a repetição entre jogadas do usuário e jogadas da CPU. Então, esse ciclo de jogadas irá ficar se repetindo até sair um vencedor ou sair um empate. E então, o jogo pede para o usuário digitar a posição em que ele deseja jogar. Assim, quando ele olhar no jogo ali e ver qual posição ainda não foi ocupada, ele poderá digitar a numeração referente à posição que ele quer jogar. Assim, a posição que ele escolher será jogada para uma variável chamada pos. E essa variável será jogada como parâmetro para a função jogar. Aqui na função jogar, nós recebemos a posição em que o usuário escolheu para fazer sua jogada. Primeiro, vamos verificar se aquela posição está ou não dentro do jogo. Na lista de posições, temos 9 posições enumeradas de 1 a 9. Então, a gente primeiro vamos verificar se a posição que o jogador escolheu está entre 1 e 9. Caso não esteja, o jogo vai avisar posição indisponível
e vai pedir para o jogador escolher outra posição para fazer sua jogada. Após a escolha, será chamado novamente o método passando a nova posição em que o jogador escolheu. Caso ele tenha escolhido uma posição possível de fazer jogadas, vamos para a outra verificação. Vamos na lista de posições, no índice da posição que ele escolheu, -1. Por que -1? Porque na lista as posições estão enumeradas de 1 a 9. Porém, os índices da lista começam de 0 e vai de 0 até 8. Então, quando ele escolhe a posição 1, ele está escolhendo a posição 1 que está no índice 0. Então, temos que garantir que a posição que ele escolha seja referente ao índice correto na lista de posições. Assim, vamos ver se a posição que ele escolheu está ocupada por um X ou por uma bolinha. Caso já esteja ocupada com algum desses elementos, vamos printar na tela. Essa posição já foi ocupada. Jogue em uma posição livre. Assim, vai fazer o jogador escolher outra posição e chamar o método novamente com a nova posição que ele escolheu. Então, caso o jogador escolha uma posição que seja possível e que não esteja ocupada, então aquela posição vai receber o elemento X, assim marcando que o jogador fez uma jogada naquela posição. Após o usuário realizar sua jogada, chamamos novamente a função imprimir jogo para mostrar ao usuário como está o jogo após ele ter feito a sua jogada. Logo após, nós temos a chamada da função verifica ganhador, para verificar se houve algum ganhador após aquela jogada que foi feita. Na função verifica ganhador, nós temos uma verificação em cada linha, cada coluna e cada diagonal do jogo para verificar se possui o mesmo valor. Caso possua, então é porque houve um ganhador após aquela jogada. Podemos ver nesse exemplo que aqui as posições 1, 2 e 3 possuem o mesmo valor. As posições 1, 2 e 3 correspondem aos índices 0, 1 e 2 na lista de posições. Portanto, a primeira verificação da função verifica se essa linha, os índices 0, 1 e 2, possuem o mesmo valor. Se possuir, então é porque houve uma vitória naquelas posições. Se a função retornar que houve um ganhador após a jogada do usuário, então indica que o usuário ganhou. Então é exibida a mensagem na tela que o jogador ganhou e é feito um break interrompendo o laço que fazia a repetição entre jogadas do usuário e da CPU, fazendo o usuário voltar para a tela inicial. Depois chamamos a função de verifica empate. Nessa função, vamos verificar se algum dos elementos iniciais que estava dentro da lista de posições ainda está presente. Quando começamos o jogo, preenchemos as posições com elementos enumerados de 1 a 9. Nessa função, verificamos se algum desses elementos ainda está presente na lista. Se não houver nenhum, é porque todas as posições já foram preenchidas com X ou bolinha, indicando que não há mais possibilidades para jogadas. Portanto, se após a jogada do usuário for verificado que não houve nenhum vencedor e verificado que também que não há posições para jogar, então vai exibir a mensagem na tela deu velha e um break para cortar o laço. Porém, caso não haja nenhum vencedor, também não houve empate, então chega a vez da CPU jogar. Na função CPU joga é onde usamos a importação do random. Vamos pegar um número aleatório de 0 a 8, referentes aos índices da lista de posições. Depois vamos verificar se na lista, naquela posição sorteada, está ocupado com X ou bolinha. Caso esteja, ele vai chamar novamente o método CPU joga até achar uma posição que não esteja ocupada. Após achar uma posição que não esteja ocupada, ele vai trocar o valor daquela posição por bolinha, informando que naquela posição a CPU fez a sua jogada. Após a jogada da CPU, chamamos novamente o método de imprimir jogo para mostrar o estado atual como o jogo está. Depois é feito novamente as duas verificações. Se houve um ganhador após a jogada da CPU, indica que a CPU ganhou o jogo e é dado um break parando o laço, voltando até a inicial do jogo. Depois, se não houve ganhador, verificamos se houve empate. Caso dê empate, ele também dá um break, voltando à tela inicial do jogo. Essa repetição entre jogadas do usuário e jogadas da CPU é repetido até que haja um vencedor ou haja um empate. Em alguma dessas situações, o jogo para e volta à tela inicial,
dando a oportunidade do usuário escolher se quer ou não jogar de novo.